Olá, tudo bem? Me chamo Josi Dantas, sou a sua Nutri, seja muito bem-vindo. O assunto de hoje está maravilhoso, eu tenho certeza que você vai amar. Se você gosta de saúde, de nutrição, se você gosta de emagrecimento, emagrecer com uma boa forma, nesse canal você encontra todos esses assuntos. E o vídeo de hoje está muito bom, está excelente. Eu tenho certeza que você vai amar. Então fica aí até o final desse vídeo. Aproveita também para sinalizar aí o sininho de notificações para que o YouTube te notifique e você não venha perder nenhuma novidade desse canal. Aproveita, vai lá no meu Insta, segue lá também porque eu estou postando diariamente várias informações aqui para vocês. E eu sempre falo, gente, que eu gosto de falar com vocês da seguinte maneira: se você quer emagrecer com uma dose de amor próprio, é nesse canal que você precisa ficar e encontrar todas essas informações, porque eu estou sempre falando de procrastinação, estou falando de emagrecimento saudável, emagrecer sem passar fome, eu estou falando de saúde como um todo. Às vezes muita gente vem para mim querendo só emagrecer, mas não quer tratar a causa. O intestino, o funcionamento do intestino, ele interfere diretamente no emagrecimento. O sono, tem pessoas que vêm para mim que não dormem, mas não quer tratar a causa para começar a emagrecer. Então, o sono é importante. Eu venho falando do nosso intestino, da saúde dele, porque está muito relacionado com câncer. Eu venho falando nesse canal sobre diabetes, sobre hipertensão, sobre problemas cardiovasculares. Os assuntos que eu trago aqui são assuntos quentíssimos em primeira mão para você que é inscrito nesse canal. Então esse canal é de muita responsabilidade com a sua saúde. Então fica aqui comigo, não saia, faça um comentário aí nesse vídeo para que eu possa entender a sua dificuldade, a sua necessidade, para eu poder estar te auxiliando com outros assuntos aqui. Então, gente, aproveita, fica no vídeo, faz anotações, porque as informações são assim em primeira mão somente para vocês que são inscritos nesse canal. Legal. Grande beijo. Então vamos lá falar hoje sobre câncer de mama. Desculpe estar em inglês, porque eu não achei uma figura que tivesse escrito em português. Eu adorei essa figura, porque realmente ali a luta é a mulher empoderada e vamos lutar mesmo para prevenção do câncer de mama. E para os meninos, para os homens, tá? Ali no comecinho de novembro, eu vou falar sim do Novembro Azul, que é o câncer de próstata, a prevenção do câncer de próstata, que também é muito importante. Então, vamos lá. Então, o Outubro Rosa, né, o cuidado começa com a prevenção. Então, como que ele surgiu? Ele surgiu a partir do objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização do câncer de mama, né? Formas de prevenção e acesso a serviços de diagnóstico e de tratamento. Então, é isso que hoje eu vou passar para vocês, né? Eu vou compartilhar conhecimento, informações, para que as pessoas tenham esse cuidados, né? Tem que se prevenir, pessoal. Prevenção é a chave da saúde. Então, o que é o câncer de mama? É a doença, aí, de uma maneira geral, que surge aonde? Surge a partir de células que vão sofrer alterações genéticas em seu DNA. E aí elas começam o quê? A se proliferar de uma maneira acelerada e desordenada e vai formar o quê? Vai formar um tumor. Tá? Então, tem vários tipos, existem muitos tipos. Alguns têm desenvolvimento muito rápido, enquanto outros crescem lentamente, tá? Quando o tumor é considerado maligno, chamamos ele aí de câncer, tá? Que são aí também nome popular, que é neoplasia, que é o nome, né, ali usado, né, pelos médicos. Então, células sadias, elas crescem e dão origem às novas e morrem, tá? Esse é o processo das células sadias. E as células doentes? Elas não morrem e não dão lugar a outras células, às outras células saudáveis. Elas invadem, elas vão invadindo e prejudicando o quê? Os nossos órgãos e os tecidos do nosso corpo. Então, veja a importância, né, de estar sempre o quê? Estar sempre nutrindo, alimentando as nossas células, fazendo com que as nossas células estejam sempre cada vez mais sadias, tá? Então, o sistema imunológico, o que acontece? Ele tenta reagir e combater essas células doentes. Mas o que acontece? É ineficiente, dado que a velocidade com que essas células elas se multiplicam. Então, o câncer de mama, ele se dá, né, quando esse processo acontece ali na região mamária, tá? Então, a maioria dos casos, quando eles são tratados adequadamente e no tempo oportuno, apresenta aí um bom prognóstico. Então, é por isso que, né, é por isso que vem essas campanhas de prevenção. Então, o câncer de mama também acomete aí homens, olha uma curiosidade, mas é muito raro, tá? Representa aí até menos de 1% do total de casos da doença, mas acontece.
E quais são os fatores de risco? Tá? Cerca de 90% das alterações genéticas que causam aí o câncer de mama, elas podem ocorrer o quê? Espontaneamente ao longo da vida, né? E ou pela manutenção de quê? De hábitos que alimentam o risco de se ter a doença, tá? E eu vou estar abordando mais sobre isso. E os outros 10% são aí de fatores hereditários. Então, para vocês verem, antes as pessoas tinham em mente que é hereditário. Ah, minha avó tem câncer, por isso aqui eu vou ter câncer. Não, hoje você consegue mudar o rumo disso, fazendo o quê? Se alimentando adequadamente, né? É mudando o seu estilo de vida. Mudança de estilo de vida faz com que você consiga mudar aí né, a história ali, né, que seria uma história genética, você consegue o quê? Mudar isso. Então, é muito importante ter essa mudança de estilo de vida. Então, pessoal, existem fatores de riscos que são o quê? Modificáveis e não modificáveis, tá? Que tem a relação aí direta com as suas chances, né? As chances de uma pessoa desenvolver aí o câncer de mama, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre os fatores não modificáveis, tá bom? Não tem como mudar. Em especial para mulheres com idade acima de 35 anos, que estão o quê? Tiveram o quê? Uma menstruação precoce, uma primeira gravidez após aos 30 anos, não ter filhos, menopausa depois dos 50, né? Que isso já é considerado tardio. Histórico familiar, sobretudo se um paciente de primeiro grau, como mãe, irmã, teve aí a doença antes dos 50 anos. E quais são os riscos modificáveis, tá? Então, são eles: tabagismo, modificáveis que você pode mudar, né? Então, tabagismo, consumo de álcool, sedentarismo, obesidade, e também tem os fatores chamados ambientais, né? Quando você usa aí o uso de anticoncepcionais, né? Estrógenos, exposição à radiação ionizante ou ultravioleta, contato com alguns certos produtos químicos, né? E agentes infecciosos, produtos químicos de cabelo, de hidratante, e tem outras coisas muito envolvidas, é bem complexo. Então, quando se fala em prevenção de câncer, estamos tratando de quê? De estratégias para poder reduzir o risco, né, que essa doença se desenvolva, tá? Então, a prevenção, de um modo geral, ela atua sobre os fatores de risco do quê? Modificáveis. Então, isso inclui, né, como eu falei, mudanças de hábito que envolvem evitar esse excesso de álcool, não fumar, praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, né, e evitar exposição aos riscos ambientais. Então, em conjunto, essas ações diminuem significativamente as chances de uma pessoa desenvolver o câncer de mama, tá? No entanto, mesmo que essas medidas elas sejam ali colocadas em prática, pessoal, ainda vai existir, né, a probabilidade aí, né, a possibilidade, né, que por mais que ela seja menor, vai existir essa possibilidade aí, né, dele se manifestar. Mas é importante saber que as mudanças no hábito, no estilo de vida, elas são ali bem importantes, né, no fator câncer. E quais são os sintomas? Os sintomas são vários, né? Tem muitos sintomas, eu coloquei aqui alguns para vocês, né? Que são os mais incidentes, que é o quê? Um nódulo palpável, endurecido no seio, né? Você pode ter dor ou não, tá? Pode ser indolor. Um nódulo palpável na axila, que é um linfonodo. Alterações na pele, na pele da mama, né? Uma pele assim com um aspecto mais grosso, de casca de laranja. A saída de secreção pelo mamilo, especialmente secreção clara ou sangrenta, e uma mudança de sensibilidade no seio ou no mamilo, tá? O câncer, ele pode aí se manifestar, olha isso, antes que os sintomas sejam aparentes ou identificados pelo paciente. E é por isso que nós temos o quê? Que manter nossos exames em dia. Isso faz uma imensa diferença. Aqui eu coloquei só para ilustrar o que eu já falei anteriormente. E vamos para o diagnóstico, tá? Existem alguns métodos de rastreamento para o câncer de mama, tá? Essas ferramentas são fundamentais para o diagnóstico precoce da doença, né? Quer dizer o quê? Quando os sintomas descritos que eu falei anteriormente ainda não existirem, tá? Então, quando não tiver aquele nódulo palpável, você não sentir o nódulo quando você fizer um autoexame ali, você, né? Então, assim, aí você, né, precisa fazer esse rastreamento, tá? Então, dessa forma, o câncer é detectado em estágios iniciais, podendo ter aí uma chance aí, né, de uma evolução melhor. Então, sempre que ele é detectado no início, né, você sempre tem uma chance aí do seu tratamento, né, ser mais tranquilo, né, de você você conseguir passar por isso de uma forma mais tranquila. Os principais métodos de rastreio, então vamos falar como que você consegue, né, identificar ali, né? Alerta as mulheres para a saúde das mamas, né? É o acesso à informação sobre a doença e autoexame das mamas, tá? Que é lá, né, a mamografia, tá?
consulta médica com especialista, mastologista, para o exame clínico das mamas anualmente, tá? A ginecologista também consegue, né, te pedir um exame para você fazer, ela também consegue ali detectar, tá? Então, ela também é capacitada para isso. Aí, como eu citei, os exames de mamografia, né, que deve ser realizado o quê? Anualmente, em todas as mulheres acima de 40 anos de idade. Vale lembrar, pessoal, que mulheres que possuem história de câncer de mama na família, principalmente que seja ali como mães, irmãs, devem procurar o acompanho médico já aos 35 anos, então já devem fazer o quê? Já devem realizar a mamografia aos 35 anos de idade e não lá aos 40. Hoje, por coincidência, eu fui fazer minha mamografia e eu conversando com a enfermeira lá, ela me disse que a adesão é pequena, que as pessoas não fazem, não se cuidam, e muitas pessoas têm medo porque muitas mulheres colocam medo, falam que dói muito. Isso não existe, não dói nada. E eu falo para vocês que deve doer muito mais a gente ter que, de repente, ter que tirar uma mama, vai doer muito mais do que fazer um exame. Então, vamos procurar, vamos fazer, procure o serviço público da sua saúde, da sua cidade, veja o seu modo, se você tem um convênio, vá fazer o seu exame se você tem 40 anos. Foi a primeira vez que eu fiz, é super tranquilo. E aí, ó, você ganha ainda. Eles ainda, olha, dão ali para você fazer um explicativo para você fazer o autoexame e também eu ganhei um chocolatinho. Vamos lá. O diagnóstico definitivo, ele depende de um conjunto de informações, o quê? Que vai ser baseado ali em quê? No exame clínico, no estudo radiológico, né? Uma radiografia ali da mamografia e também um ultrassom, né? Que é uma ultrassonografia, e os resultados de exames anatomopatológicos da lesão ali. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês agora sobre a alimentação, tá? A alimentação aqui já é voltada para aquela pessoa, se você tem câncer de mama, se você já teve, se você conhece alguém que tem, é muito importante isso que eu vou falar, eu falo isso como profissional de saúde, uma pessoa que ama cuidar do próximo, tá? E isso, eu sou nutricionista funcional. Eu não tenho especialização em oncologia, mas o que eu trouxe para vocês foi uma aula que eu tive com uma nutricionista especialista em oncologia. E por isso eu trouxe para vocês algumas informações voltadas à alimentação para quem já está com câncer e também, mais para frente, eu vou falar ali, né, da parte que compete ali na prevenção também de genoxidil e como o genoxidil também, né, pode ajudar ali com os fitonutrientes também ao longo do seu tratamento, tá? Erros no tratamento do câncer de mama que vão prejudicar demais. São dietas restritivas, principalmente de carboidrato, tá? Porque carboidrato é energia. Então, essas dietas cetogênicas, né? Quando você vai lá e corta todo o seu carboidrato da refeição. Então, o que acontece? Isso é um grande vilão aí do câncer de mama. CA, pessoal, toda vez que vocês verem CA, eu coloco CA é câncer, tá? De mama, tá? Então, o que acontece? O que é ali o grande vilão do câncer de mama? É a ansiedade, não é só do câncer de mama, é de todos, né? Não é só no câncer. As pessoas vivem hoje ansiosas, sofrem de ansiedade, tá? Então, sendo assim, se você corta ali o seu carboidrato, o que acontece? A ansiedade, ela aumenta mais. Então, quais são as formas mais eficientes de combater a ansiedade? É garantindo aí uma boa produção de serotonina, que é um hormônio do prazer, né? Para poder produzir a serotonina, seu corpo vai precisar de quê? De nutrientes. De triptofano, de magnésio, de vitaminas do complexo D, e eu coloquei ali porque nós temos ali, né, no nosso genoxidil, e temos também, por exemplo, o magnésio como fontes aí de nossos fitonutrientes, que o magnésio é um mineral. E aí eu coloquei algumas fontes ali que você pode ter no arroz, feijão, batata, grão de bico, aveia, banana, tá? Eu falo para as pessoas, procurem sempre as formas integrais, um arroz integral, entendeu? Tudo da forma integral é melhor para você, porque daí você consegue ainda obter ali a fibra. Tá? Então, como é possível você driblar os sintomas de ansiedade no tratamento se você passa muito tempo sem consumir carboidrato? Quer dizer, você cortar o carboidrato te gera mais ansiedade. A ansiedade vai influenciar no quê? Nas suas escolhas e vai fazer com que você desconte mais na comida. E você tirando carboidrato, você vai ver o quê? Você vai ficar muito mais seletivo, né? Porque quase tudo tem carboidrato. Então, você vai consumir o quê? Alimentos mais inflamatórios. E é o que é o perigo para qualquer pessoa, mas o câncer piorou, né? Então, para qualquer patologia, né? Os alimentos inflamatórios, para qualquer pessoa normal, é o problema, entendeu? Então, tem que tirar alimentos inflamatórios, tá bom? Reduzir o consumo deles, tá? Então, assim, aí fica a pergunta, né? Como é que se constrói um prédio sem tijolo? Não tem como fazer, né, pessoal? Então, vamos sempre procurar um profissional, tá?
Não é, eu falo para vocês, não são todas as nutricionistas que entendem disso, tá? De alimentação para pacientes oncológicos. Procure. Se alguém estiver passando por isso, quiser uma ajuda, eu conheço uma pessoa que ela é formada, especializada. Nós temos que tomar muito cuidado, porque no câncer você se perde muito peso, então você não pode fazer dietas restritivas. Então, cada caso é um caso, tá? Então, se você passar pelo tratamento de câncer de mama de forma leve, saudável, você precisa o quê? Para você passar, você precisa de quê? Você precisa aprender a nutrir o teu corpo de forma adequada. Então, a sua alimentação e a suplementação correta são as ferramentas perfeitas para a pessoa lutar contra o câncer de mama. Tá? E aqui eu coloquei as vantagens, né? Da alimentação e da suplementação, da alimentação associada a uma suplementação adequada, tá? Então, se você estiver passando por um tratamento aí, por exemplo, uma cirurgia, o que vai ajudar você? Vai te reduzir em 60% as complicações infecciosas, tá? Uma adequação ali na alimentação, com a suplementação adequada. Melhora a resposta do seu metabolismo ao estresse. Vai reduzir o seu tempo de quê? De recuperação da cirurgia. Vai reduzir custos, obviamente, e melhorar o quê? A sua cicatrização. E se você tiver um tratamento, né, sistêmico, que é o quê? Uma quimioterapia, aquelas terapia-alvo, imunoterapia, hormonioterapia, o que vai acontecer? Você vai conseguir ter uma melhora no seu peso e na sua composição corporal, vai ter uma melhora da resposta imunológica, que é muito importante, vai aumentar a sua sobrevida, né? Vai reduzir a inflamação sistêmica do seu corpo e reduzir o efeito tóxico dos tratamentos no nosso organismo. Então, veja a importância que tem a alimentação e a suplementação na vida do paciente com câncer. Então, vamos falar agora de fitonutrientes e câncer de mama. Licopeno, antioxidantes e o resveratrol, tá? Aqui o antioxidante também entram as vitaminas, tá, pessoal? Então, quais são aí, né, os principais benefícios que esses três fitonutrientes, que esses dois, né, no caso o licopeno, o resveratrol e antioxidante, como a vitamina C, vitamina E, auxiliam aí vocês, tá? As pessoas, desculpa. Vai auxiliar as pessoas. Vai fortalecer o sistema imunológico, vai combater radicais livres, retarda o crescimento de células pré-malignas, evita a formação de novos vasos sanguíneos que podem aí o quê? Alimentar o tumor, atuam aí no equilíbrio hormonal do corpo, que vai ajudar a diminuir o risco da doença aí se desenvolver. Então, veja a importância que tem o licopeno, o resveratrol e os antioxidantes, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui também por vias naturais, tá? Que é o tomate, frutas vermelhas e roxas, como morango, framboesa, romã, amora, mirtilo, uva, melancia, açaí. Todos esses contêm fitonutrientes anticancerígenos. Então, vamos colocar eles aí na nossa alimentação junto com o nosso genoxidil. Aí vamos falar agora da espirulina, tá? Que é o alimento aí considerado mais completo do planeta, né? Ele é verde escuro na sua composição cromática, derivada de uma combinação de quê? De pigmentos naturais, que são compostos de clorofila, que é verde, a ficocianina, que é azul, e os carotenoides, que é amarelo, laranja e vermelho, tá? E aí eu vou falar dos carotenoides, que é uma propriedade da espirulina, que protegem as nossas células contra o quê? Contra os radicais livres e substâncias que podem danificá-las, né? Danificar as células e desencadear o quê? O processo cancerígeno. Então, esses alimentos amarelo alaranjados são quem? Cenoura, abóbora, mamão, acerola, manga, batata baroa e batata doce. A cúrcuma, que tem o princípio ativo a curcumina, tá? Que é o quê? A curcumina, né, é do tempero da cúrcuma, que é um fitoquímico com amplo impacto em diversos processos, né, celulares, vias, proteínas e genes, incluindo diferentes quinases, citocinas, enzimas e fatores de transcrição. Então, veja aí a gama, né? Olha quantos lugares ela tem aí um impacto, né? Assim, a curcumina tem muita propriedade o quê? Na proteção da nossa saúde, tá? No entanto, quais são as principais características dela anticancerígenas? Quais são? São devido o quê? Às propriedades anti-inflamatórias e imunomoduladoras, tá? O que é imunomoduladoras? São nutrientes que vão atuar ali diretamente no nosso sistema imunológico, que vai modulá-lo de forma a fortalecer aí as nossas defesas, né? E o funcionamento. Então, veja a importância. Eu sempre falo
é que eu amo a cúrcuma, amo a cúrcuma. Eu coloco a cúrcuma todos os dias na minha vida, além do genoxidil, porque ela tem uma importância, assim, ela é tão rica, tão maravilhosa, tão benéfica para a nossa saúde, todos devem fazer uso. Tá? Essa especiaria ela atua aí tanto diminuindo o aparecimento, quanto eliminando as células cancerígenas, sem danificar as saudáveis da mama, as células saudáveis da mama. Aí temos aí a astaxantina, que é um antioxidante capaz de quê? De potencializar outros antioxidantes, tá? Como a vitamina C, a vitamina E. E tem aí capacidade o quê? Anti-inflamatória. Então, ela pode ser encontrada em peixes avermelhados, como salmão, truta, em frutos do mar, como camarão, tá? Um estudo, pessoal, de comparação da astaxantina e outros carotenoides, o que mostrou? Que é exibida a maior atividade antioxidante dela contra os radicais livres. Devido a essas propriedades, então, antioxidantes delas, possuem muitas pesquisas sobre como ela pode ajudar e tratar vários tipos de câncer, tá? Então, o estudo aí, ele encontrou benefícios a curto e a longo prazo para o tratamento de câncer de mama, que vai incluir o quê? A redução do crescimento das células do câncer de mama. Então, veja que a astaxantina aí, né, tem essa propriedade antioxidante que ajuda aí, né, a curto, a longo prazo, auxiliar na redução do crescimento da célula do câncer. Então, ela também é extremamente benéfica. Todos esses nós temos a composição do nosso genoxidil, tá, pessoal? O que precisamos, então, para nutrir e garantir a absorção de nutrientes? Pessoal, foco na saúde do intestino. Falo para todos que estão aqui me assistindo, tá? Opa! Foco na saúde do intestino. O intestino é de extrema importância para qualquer circunstância, qualquer situação, para prevenir doenças, para tudo que vocês imaginam, porque ele é considerado o nosso segundo cérebro, tá? Lá é onde acontece toda a absorção dos nutrientes. E o intestino, ele não pode ter o quê? Nem muito preso e nem muito solto. E algumas informações importantes relacionadas aí, né, às mulheres. De 3 em cada 5 mulheres, elas sofrem desculpa, com o intestino preso. E elas não falam isso, né, abertamente, né? E isso, meu povo, não é saudável, tá? Não é saudável. Tem que ter ali, né? Tem até umas imagens, eu não trouxe isso porque o foco não é intestino, mas eu vou fazer uma live somente sobre a saúde intestinal para falar para vocês, né? Para vocês se colocarem nas situações e cada um pensar, né? Ali na sua saúde, como pode modificar. Então, pessoal, segundo estudos, o intestino preso, ele tem uma relação maior com o risco de câncer de mama. Por isso que eu coloquei aí o intestino, abordar sobre o intestino. Então, vamos ver por quê. Tá? Isso ocorre pelo fato de que o intestino preso não está com a sua microbiota intestinal. O que é microbiota intestinal? É a flora intestinal, são aquelas bactérias que vivem no nosso intestino. Elas não estão o quê? Equilibradas, tá? E o que vai influenciar uma flora intestinal desequilibrada, né? Vai influenciar no metabolismo do seu corpo, na concentração aí de alguns quimioterápicos, né? Pessoas que estão aí em tratamento com quimioterapia, atrapalha a eficácia de medicações, potencializa o que? Os efeitos colaterais. E a principal fonte de eliminação do estrogênio, né, que é o hormônio feminino, é aonde? É fecal. E isso acontece com o quê? Com a ajuda na nossa microbiota. Então, se ela não estiver bacana, né, ele vai aí voltar para a corrente sanguínea. Então, se você não está com uma microbiota saudável, né, se você está com uma microbiota saudável, você vai eliminar ela aí, você vai eliminar o estrogênio na hora correta. Agora, se você estiver com uma desbiose, né, que são aquelas bactérias que vivem lá, elas estão ali alteradas, você não vai conseguir eliminar o estrogênio. E foi o que eu falei, ele vai ficar o quê? Se reciclando no corpo e vai retornar para onde? Para a nossa corrente sanguínea. E tem alguns tipos de câncer, pessoal, que eles são o quê? Hormônios sensíveis. Então, o que menos você pode ter o quê? É essa concentração de estrogênio na sua circulação. Então, tá aí a importância de ter um intestino, uma microbiota intestinal saudável, certo? E tem o caso aí agora do intestino solto, né? O que acontece quando você está com o intestino solto? Você elimina nutrientes que deveriam ser absorvidos. Então, também não é bacana, tá? Então, se a absorção adequada de nutrientes, e sem essa absorção adequada de nutrientes, o que vai acontecer? Suas células vão ficar desnutridas e, consequentemente, aí ao longo do tratamento, você vai se sentir o quê? Exausto, mais cansado, indisposto. Seu metabolismo vai ficar o quê? Lento. E isso não vai favorecer ali no seu tratamento, tá? Então, vocês sabiam que 80%, olha isso, 80% das nossas células de defesa são estimuladas no intestino?
E aí a queda da imunidade, e a queda da imunidade é o quê? É um dos piores problemas, eles atrasam aí os tratamentos oncológicos, tá? Então, pessoal, olhem para a saúde do seu intestino com carinho, para todas as pessoas, todos, olhem com carinho, que é de extrema importância. Então, eu coloquei aqui para vocês 4 estratégias para iniciar um padrão alimentar inflamatório, tá? É só algumas dicas, uma coisa bem básica, não me aprofundei nisso, porque uma alimentação anti-inflamatória é bem complexa, é uma alimentação individual, tá? A gente entra aí com o nosso genoxidil, que tem aí propriedades, né? Que tem aí nos nossos fitonutrientes propriedades que são anti-inflamatórios aí naturais, que vão nos ajudar, mas precisa também sempre cuidar da nossa alimentação, porque ele não vai fazer sozinho, ele precisa da nossa ajuda. Como tudo na vida vai precisar do quê? Da nossa força de vontade, né? Da nossa vontade, do nosso amor próprio, vamos se dizer assim. Então, vamos lá. Primeiro, a hidratação. Eu também sempre falo para vocês, tá? Por exemplo, para a quimioterapia, para ela sair do seu corpo, você vai precisar o quê? Se hidratar. Então, você precisa aí calcular, né? Ali, vamos colocar uma média de 30, 35 aí, para você calcular o seu quilo de peso, tá? Só que como que é a forma que você faz para aumentar? Você tem que aumentar gradativamente, tá? Porque a gente sabe que quando a pessoa está ali no tratamento de quimioterapia, o que que acontece? Altera ali, né, o paladar da pessoa. Então, uma dica, aumente 100 ml a cada semana. A mastigação, vamos mastigar mais devagar, tá? Que é o primeiro ponto da digestão dos nutrientes. Está inteiramente ligada com a saúde do seu intestino. Isso vale para todos, viu, pessoal? Todos. Então, a dica, vamos utilizar o quê? Talheres menores. Porque você vai levar um volume menor para a tua boca e aí você vai trabalhar aí melhor o quê? A sua mastigação. Porque se você levar muito, você vai engolir rapidinho. Então, trabalhe uma mastigação. Gaste um tempo com isso, porque é fundamental para a saúde do teu intestino. Outra estratégia, incluir sementes nas refeições. Todos vamos incluir sementes nas nossas refeições, tá? Chia, linhaça, gergelim, semente de abóbora, girassol, chia e linhaça, fazendo um adendo para chia e para linhaça, tem que ser triturada. Não adianta comer a chia e a linhaça inteira. Para você obter as propriedades delas, vocês precisam estar triturando, tá? Isso é muito importante. E eles são aí riquíssimos em magnésio e vão auxiliar aí na saúde do intestino preso, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês uma média, uma colher de sopa para o intestino preso e uma colher de chá para quem tem intestino solto, tá? Então, aumenta para quem tem intestino preso, para poder ajudar a regular, que vai precisar de mais magnésio, e para quem tem intestino solto, pode ali uma colher de chá. Monte um prato colorido. Lembrando que o genoxidil também tem ali como propriedades fitonutrientes magnésio, que também vai auxiliar vocês, tá? Na saúde do intestino. Montar um prato colorido. Monte 4 cores diferentes e pelo menos em 2 refeições ao dia, tá? Quais é uma dica que Nossa, que eu já deveria até ter compartilhado com vocês, mas eu acho que eu já compartilhei. Incluam todos brássicas na vida de vocês. O que são brássicas? São brócolis, couve, espinafre, couve-flor, rabanete, eles são ricos em algumas substâncias que vão ter a capacidade de quê? De desintoxicar seu organismo de algumas substâncias cancerígenas. Então, eles ajudam no controle do crescimento do câncer de mama e vai ajudar o quê? A reduzir o risco da doença também. E vai manter um balanço aí entre o estrogênio e o testosterona, né? Equilibrando. Mas, pessoal, outra dica importante, eles devem ser consumidos ou crus, né? Ou cozidos por no máximo 5 minutos para manterem seus benefícios. Então, muito calor não é bacana, perde os benefícios. Então, vamos colocar as brássicas na nossa vida para poder o nosso intestino sorrir. Então, pontos importantes aí do câncer de mama, pessoal, para a gente já ir ali para o nosso final. Uma alimentação saudável, mais saudável, uma suplementação adequada, olhar para a saúde do seu intestino, controlar os efeitos colaterais que aparecem, aumentar a imunidade, reduzir a inflamação crônica gerada. Então, se você melhorar o padrão da sua alimentação, incluir aí uma suplementação adequada, você consegue passar bem pelo tratamento. Além também, né, de você tratar aí da prevenção, tá? Então, tudo isso que eu falei
vale como prevenção e também vale para aqueles que estão em tratamento aí do câncer de mama. Claro que quem está em tratamento, o assunto é muito mais complexo, tem muito mais coisa, mas o foco um dos focos do Genoxidil é o quê? É trabalhar a prevenção, tá? Ele vai te ajudar a prevenir doenças, tá? E juntamente também vai auxiliar, né, que ali ao longo do seu tratamento, né, seja mais tranquilo, tá? Então, ele tem aí esses dois aspectos, tá? O autoexame. Gostaria muito de falar isso para vocês, mulheres. O autoexame é uma prática de autoconhecimento do seu corpo, tá? Mas ele não substitui os exames aí, né, de detecção precoce, tá bom? Ele é importante para as mulheres, para que o quê? Para que as mulheres, elas conheçam, para elas conhecerem o seu corpo, né? E identifiquem aí com facilidade qualquer alteração que possa vir a ter, qualquer coisinha diferente que você for vir a sentir, você vai identificar. Opa, tem um negócio estranho aqui. Então, podendo assim, o que você vai fazer? Você vai procurar um médico, né, o mais rápido possível, para poder realizar, né, um exame de diagnóstico, né? Que, como eu disse, né, quando está ali no início, né, bem mais, o prognóstico, né, é bem mais tranquilo, tá? O tratamento é bem mais tranquilo. E aqui é a cartilha, até a cartilha que eu ganhei lá hoje, quando eu fui fazer a minha mamografia, tá? E tem explicando para as mulheres. Então, eu quero que as mulheres vejam isso, tá? Olhem com carinho, pratiquem sim, pratique o amor próprio primeiro, tá bom, pessoal? Pratique o amor próprio e também o amor ao próximo, tá? Porque você se amando, né? Você vai ali amar as outras pessoas. E o Genoxidil é isso, é amor próprio e amor ao próximo, né? Ele vai ajudar tanto a sua saúde quanto a saúde do próximo. O Outubro Rosa, então, pessoal, é a prevenção do quê? Do câncer de mama, tá? E a prevenção é o quê? É qualidade de vida, é bem-estar, é saúde. E é o que o Genoxidil traz pra gente. É saúde, é qualidade de vida e é bem-estar. Então, vamos... A sua Nutri.